Fala galera, tô aqui de volta com a Jack. Além de roupa, ela trocou, já faz 2 semanas que ela tá com essa roupa aí, ó. A minha roupa de uniforme, então, né, eu tenho uma desculpa. Essa aqui eu tenho umas 10 camisas dessa aqui, ó. Agora, ó, olha aí, ó. Fiz um vídeo com ela faz 4 semanas. Mas é nova. Galera, hoje a gente veio abordar um assunto que eu acho que vai te inspirar, né? A gente quer falar um pouco mais do nosso propósito de vida e quero fazer você refletir junto com a ajuda da Jaque. Será que você tá no lugar certo? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Será que você tá na função certa? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais, não. É o seguinte, é esse. Enfim, é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta aí que a gente já volta para falar sobre isso. Só reforçando, para quem não conhece, essa aqui é a minha amiga Jaqueline, que trabalha no comportamento humano. Fala um pouquinho resumido aí do seu trabalho e quem não viu, vê o outro vídeo aí, enfim. Então, pessoal, eu tenho um trabalho de desenvolvimento humano. Eu promovo experiências de reconexão com a vida. Então, eu promovo meditações, eu promovo conversas significativas, eu promovo treinamento, aonde eu ajudo as pessoas a chegarem na melhor versão delas, se reconectando com a vida e dando sentido para a vida delas. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, que coincidência. Coincidência? Acho que não! Galera, então hoje a Jaque vai deixar aqui algumas mensagens para você que está aí tentando se recolocar no mercado de trabalho ou para você que já trabalha na cafeteria em alguma função, para que você possa olhar para si mesmo e entender se você está no lugar certo. Jaque, como é que é essa história aí? Então, pessoal, às vezes a gente fica em casa e fala, nossa, eu preciso de uma oportunidade, mas eu não sei por onde eu começo. Então nós vamos começar do começo. E começar do começo é olhar para dentro de você e tentar lembrar quais são as habilidades que você traz com você desde a sua infância. O que já está dentro do seu chip? Mesmo que você tenha esquecido, o que você faz e que é natural? Não precisa de muito esforço, acontece. Então a gente vai tentar lembrar. Ah, quando eu era criança, nossa, eu era bom em desenho, nossa, eu era muito bom em música, nossa, eu era bom de comunicar, eu gostava de falar e tal. E aí a gente vai lembrando, se eu era uma pessoa mais sistemática, gostava mais de ficar no meu cantinho, ou se eu já era expansiva, gostava mais de grupo, se eu era daquela pessoa que gostava mais da organização, deixava tudo sempre muito arrumadinho. E quando a gente começa a relembrar, que propósito é relembrar. Propósito é algo que já existe dentro de cada um. De alguma forma, pela vida, isso se apagou e agora nós vamos resgatar. Nós vamos resgatar o que é muito genuíno, o que é de alma. Então, nesse relembrar, a gente traz os nossos pontos fortes. E aí, quando a gente tem muita pressa e quer um fazer antes do ser, muito provavelmente a gente vai entrar numa posição que não é a nossa. Mas quando a gente tem calma e olha pra gente e fala, nossa, eu sou bom nisso. Nossa, eu adoro juntar pessoa. Eu adoro grupo. Então, a primeira coisa, existem várias posições dentro de uma loja de café. Sim. Fala um pouquinho dessas várias posições. Pode ser o cara que vai servir mesa, você pode ser o cara que vai fazer o café, você pode ser o cara que tá lá no backstage preparando os lanches, você pode ser o cara da limpeza, você pode ser N coisas, você pode ser o cara que vai trocar a lâmpada. E você pode ser o líder. E você pode ser o líder. E você pode chegar como atendente e acabar como líder. Tudo isso depende do que você vai colocar para você como ideal. A gente estava conversando hoje de algumas pessoas que falam, ah, mas será que eu vou ter oportunidade? Então eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho da oportunidade que ele teve. Eu conheci o Gabriel como atendente e quero hoje, né, revisitar ele num outro espaço. É incrível, me faz reconfirmar essa esperança e essa crença que eu tenho no desenvolvimento humano, que muitas vezes somos nós mesmos que limitamos esse desenvolvimento. Ele foi um cara que não limitou. Então eu quero que, a partir do exemplo dele, a gente vai desenvolver como é que você pode também se desenvolver e chegar onde você quer. Acho que eu já contei essa história num vídeo aí que a gente tem, que é um depoimento que do primeira competição que eu participei. Vou resumir ela aqui rapidinho. Você que ainda não viu esse depoimento, vou deixar aqui no card, você clica aí, ele é mais compridinho, mas vale a pena. Eu te garanto que você vai se emocionar lá. Bom, eu era garçom,
né? Lá atrás, não mexia com café, trabalhava como garçom. É uma profissão até que eu aprendi com meu pai, né? Meu pai sempre lidou com isso. Eu sempre gostei de conversar, falar com as pessoas, enfim. E aí logo eu virei bartender, que é o profissional que prepara os drinks, enfim. E isso eu entendi que era uma baita de uma profissão que não era explorada aqui na nossa região. E comecei a me aprofundar nisso, até que um dia fui trabalhar em um bar, onde eu conheci o Elcio, que é o gestor do projeto NIC, servindo ele. Ele gostou muito do atendimento e me fez uma proposta de participar desse projeto. E quando eu entrei na empresa, não existia cafeteria ainda, comecei um processo de aprendizado de café na lavoura, torra e tal. A cafeteria estava em construção e quando eu entrei na cafeteria, eu era mais atendente do que barista, né? Um conhecimento muito pobre em café, eu diria assim. E aí, aos poucos, eu fui me interessando por isso. Tive vários treinamentos que a empresa ofereceu. E aí eu entendi que eu poderia ser um cara que dominava essa área de preparo, até que me tornei barista, né? Até então a gente entendia que o barista era o cara que preparava. Hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso. Eu me tornei gestor durante um período na cafeteria. Por quê? Eu vi que eu tinha esse potencial, dominava os processos e ao mesmo tempo eu tinha muita informação, porque eu já estudava muito. Entrei nesse caminho, assumi gerência, fiquei um tempo gerente da cafeteria e até que eu comecei a ministrar treinamentos e cursos. Aí foi onde eu me encontrei, que eu comecei a ter muito prazer naquilo que eu estava fazendo, né? De entender que eu estava doando um pouquinho do meu conhecimento para uma pessoa e aquela pessoa gerava uma gratidão, uma satisfação naquilo que ela estava recebendo. E aí eu comecei a ter prazer nisso. E eu até falo que parte desse prazer viraram vídeos, né? Porque hoje a gente consegue transmitir esse aprendizado diário que é ser barista hoje para mim, né? Que não é só estar lá atrás da máquina fazendo café, muito mais do que isso. Pelos feedbacks que a gente vem recolhendo desses vídeos, isso vem só engrandecendo e me confirmando que o meu propósito é levar conhecimento para outras pessoas, né? Então foi todo um ciclo aí até chegar aqui. Inclusive, Jaque, uma coisa que eu percebi, inclusive dentro da minha família, a minha mãe sempre me criticou dentro de casa, todo mundo me criticava. Gabriel, você vai morrer com a barriga atrás do balcão. A barriga continua. É verdade. Chico Barrigudo. Mas eu sempre defendi isso, minha mãe, mas é o que eu gosto de fazer, é onde eu me encontrei, é o que me dá prazer. E ela sempre me cobrou, porque você não vai fazer uma faculdade. Eu tive, né, essa demanda familiar, toda mãe quer ver um filho formado, né? E eu me encontrei nessa profissão, né? Nessa profissão de atendimento, de passar informação para as pessoas, que começou desde lá quando eu era bartender, hoje barista, isso é mais concreto. E hoje eu sou reconhecido, sou valorizado, e não é porque eu não tenho um diploma acadêmico, isso me diminui. E eu acho que a mensagem que eu queria deixar com essa fala é que gera uma sensação, principalmente para quem está no mercado de atendimento, que aquilo ali não é uma profissão que vai levar ele a algum lugar. Mas o que eu tenho para falar é o seguinte, só depende de você. Se você enxerga aonde você pode chegar através dessa profissão, é o que eu falo, você não sabe quem você está atendendo, pode ser o seu futuro sócio, pode ser seu parceiro, pode ser seu namorado, sua mulher, né? Então, assim, eu acho que lidar com atendimento tem muita oportunidade por trás. Aconteceu comigo. Eu atendi aquele cara sem pretensão nenhuma, mal sabia que ele era de uma família produtora, sem pretensão nenhuma, e a coisa foi fluindo a ponto dele me fazer um convite de estar aqui hoje e tendo essa oportunidade de trocar essa informação com você. E eu acho muito incrível, porque esse espaço dessa pessoa que é o atendimento, né, o seu colaborador que atende, dentro da minha visão, ele bem alinhado, ele realmente atende a necessidade do outro. Eu escutei uma menina uma vez falar isso. Eu fico muito feliz porque eu tento pelo menos fazer com que alguém, a todo momento que eu estou, sinta o meu encontro com ela e se sinta mais feliz porque eu fiz a diferença na vida dela. Então, atendimento é um espaço que, se você tem vontade de trabalhar com atendimento, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: você, quando você era mais nova, você era disponível? Você gostava de servir? Você era aquela pessoa que quando você preparava alguma coisa e botava e a pessoa comia ou usava aquilo, você se sentia plena? Você sentia que você estava oferecendo algo muito bom seu ali? Porque eu acho que isso, gostar de pessoas, gostar de servir, gostar de ver o outro feliz,
é bem próprio do comunicador, daquele que está a serviço do outro. E eu acho que você teve nesse espaço, e esse espaço é um espaço galgável. Se eu sou alguém que gosto de pessoas, que gosto de servir, então essa posição, para mim, ela é uma posição favorável. Mas se eu sou uma pessoa que gosto de máquina, talvez seria o caixa. E aí, olhando muito para como é que foi a sua história, Gabriel, eu queria fazer um paralelo com isso. E até trazer para as pessoas isso. Eu entro como atendente, ou eu acho que eu consigo entrar hoje como atendente porque hoje é o que eu trago dentro da minha bagagem, e aí eu tô ali como atendente. Eu sei que existe degraus a serem galgados para acessar aquele outro espaço que eu quero. Eu tenho habilidade para estar nesse espaço? Não, eu tenho habilidade. Eu quero ser líder porque eu gosto de pessoas, eu acredito em pessoas, pessoas fazem sentido para mim, eu gosto também de resultado, eu gosto de sucesso, eu gosto de reconhecimento, então líder para mim é uma boa posição. Conta para mim um pouquinho disso. Como é que é começar aqui e como é que foi para você galgar isso aqui? Se você tinha essa posição que você queria chegar com uma certa clareza, né? Se você já visualizava isso, como é que você foi pedindo essas oportunidades? Isso eu acho que é um ótimo ponto, porque, na minha opinião, uma das falhas das cafeterias é não organizarem isso. Eu, desde o início, aqui dentro, foi me apresentado um caminho. Você pode chegar aqui, só vai depender de você. E isso é até hoje, né? Existe mais alguns degrauzinhos. E tá claro para mim que não vai ser de hoje para amanhã, que vai ser alguns anos trabalhando, mostrando o resultado para que eu possa ocupar essas posições. Então o que eu posso te dizer é o seguinte, não foi fácil, foi um trabalho de aprendizado diário, só que eu levantava sabendo o que eu tinha que fazer e aonde eu queria chegar. E até hoje é assim. Por exemplo, a questão que existia, que a empresa dava a oportunidade de você participar de uma competição. Eu sabia que eu não ia ganhar um campeonato no primeiro ano que eu participasse, a não ser que eu estivesse muito bem preparado. Obviamente que tudo aquilo que você se propõe a fazer dentro de uma corporação, você precisa mostrar algum tipo de resultado. E eu acho interessante isso que o Gabriel está trazendo, é porque uma situação não pode te determinar. Eu entro para um campeonato de barista, meu primeiro campeonato, eu fui muito mal no campeonato, foi minha primeira experiência. Se aquilo me determina, eu não levo jeito para isso. Se aquilo não me determina, o que eu vou fazer para no próximo ser melhor, e no próximo ser melhor, e no próximo ser melhor. Então, esse olhar também, aonde uma situação não te destrói, né, onde uma situação te constrói, é formatar o seu mindset, que a gente fala, para crescer. E uma coisa que é engraçado, até isso é um aprendizado, eu diria que novo, que a gente sempre se pergunta assim, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Não é o que eu tenho que fazer, é o que eu não posso fazer para impedir que eu vou chegar lá. É bem mais fácil fechar o raciocínio dessa forma. Eu quero subir o Monte Everest. Quantas mil pessoas já tentaram e já deu errado? Então, o que elas fizeram eu não vou fazer, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, é mais ou menos isso. O dia a dia de uma cafeteria, se você está ali, você convive com o gestor. E aí, ao longo do tempo, pode ser que aquele cara está apresentando algumas falhas. Então, você sabe que aquilo ali você não vai fazer se um dia te der aquela oportunidade. Ser diferente é simples. Eu acordo diferente do outro. O mínimo que eu faço num atendimento, eu vou ser diferente do outro. O difícil é ser surpreendente. Isso eu pus na minha cabeça e eu tento ser surpreendente diariamente. Seja num vídeo, seja num campeonato, seja numa relação pessoal. Eu acho que isso é o que falta a gente tentar encaixar no nosso propósito. Além de tudo aquilo que eu gosto de fazer, eu tento me surpreender diariamente. E eu acho que é muito incrível isso, que é o seguinte, o Gabriel que eu conheço é o Gabriel de verdade, então não é fake. É diferente. Por quê? Porque ele está se renovando, cada dia ele é um ser, e aí já amanhã a gente não é mais o mesmo de hoje e tal, porque são vários reajustes que a gente vai fazendo. Porém, não é um personagem, ele traz ele. E é isso que eu falo muito para as pessoas. O que eu preciso ser? Ser você. Seja você, na sua melhor versão, mas seja você. Então, dentro disso que você está falando, como é que eu vou chegar nesse espaço que eu desenhei para mim como um espaço do sonho, um espaço ideal, sendo que eu não consigo pular daqui para cá, eu preciso subir cada degrauzinho. É gratificante o caminho. O caminho tem que ser curtição. Você tem que olhar e falar: nossa, pô, foi massa o caminho. Mas sabe uma coisa que me ajudou muito e fica um feedback aí para todo mundo que
tá vendo esse vídeo, escutar os feedbacks ruins e entender que aquilo ali era pro bem, né? Então, aceitar a crítica. Aceitar a crítica, pô, seu cabelo não tá legal. Pô, é uma crítica que às vezes para um vídeo faz a diferença. Aliás, nos últimos vídeos eu tava bem cabeludo, né, gente? Isso aí não deu tempo de cortar o cabelo. Mas aceitar esses feedbacks, né, eu diria assim, essas críticas construtivas, né, não são xingamentos, não são agulhada, né, como muita gente entende. Então, no nosso dia a dia, como atendente de cafeteria, o nosso líder, ele vai dar um monte de feedback. E que às vezes a gente entende como pegando no meu pé, uma coisa, o cara não gosta de mim. E não, eu acho assim, a partir do momento que a pessoa tem alguma coisa para te falar de construtivo, é porque ela gosta de você, ela quer que você se desenvolva. Então, mas aí, quando você fala disso, a gente que trabalha com desenvolvimento, a gente vai na essência da coisa. Para qualquer pessoa que quer se desenvolver, humildade é fundamental. Com certeza, quando o Gabriel escuta um feedback de a sua escrita é ruim, isso gera um impacto. Aonde? Na autoestima. Sim, ok. Isso pode ficar ali um dia, um mês, um ano, para sempre, que vai fazer você transmutar. Vai falar, ok, sou ruim, ponto de desenvolvimento. Mas não foca nisso, isso você vai desenvolver. Olha o que você tem de potencial, olha o tanto de coisa bacana que você já tem. Deixem aí seus feedbacks nos comentários. Pra ele. E a gente está falando sobre várias posições que a gente pode estar, né, dentro de uma cafeteria. E cada posição, ela tem uma habilidade e às vezes ela tem um treinamento, uma capacitação para ser feita para estar nessa posição. Então é muito importante você perceber para onde você quer ir, o que você precisa para estar na outra posição, traçar em quanto tempo você quer estar na outra posição. Desenhar isso com muita clareza, chamar o seu líder, perguntar se existe oportunidade naquela outra posição e fazer esse trajeto de capacitação para estar na outra posição. E é importante também, né, já que a pessoa ter essa clareza, porque às vezes ela desenha um crescimento e pode ser que ela era um ótimo barista e vai se tornar um péssimo líder. Porque para você ser líder, por exemplo, você vai ter uma série de outras atribuições, talvez você não domine e não goste daquelas atribuições. Então é muito comum isso em várias corporações, o cara que era um ótimo profissional num determinado departamento, ele é promovido, não dá certo, e às vezes ele tenta empurrar isso durante um período e já não dá tempo mais de voltar. E às vezes você deixa de ter um ótimo barista para ter um péssimo líder. Eu já vi N vezes isso acontecer. Lá na fábrica mesmo, a gente tinha uma pessoa que era responsável pela inovação de produtos e ela é incrível nessa área, e de tão incrível a gente achou que ele poderia ser o líder da produção. E quando a gente promoveu ele, a gente percebeu que como líder ele tinha uma dificuldade tremenda de se indispor com pessoas. Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo de olhar tanto o dono da cafeteria, quem ele está promovendo, para que espaço que ele está promovendo, mas para quem está buscando também essa oportunidade. Será que eu, como líder, vou dar conta, olhar para todos os meus atendentes, de às vezes dar feedback que às vezes gera um certo desconforto, vou conseguir demitir? Será que eu estou disposto realmente a escutar todo mundo? Será que eu vou entender que todos os problemas que acontecem no dia a dia vão chegar em mim? E se você não tem clareza disso, pergunta para quem está na posição. Qual é os ônus e bônus de estar nessa posição? Uma outra coisa que a gente tá aí na cafeteria, você que tá aí atendente, barista, enfim, caixa, você já parou para pensar o que tem para trás da cafeteria? Por que você não pode ser provador de café? Por que você não pode trabalhar com exportação? Então pesquisa aí todo esse mercado que talvez o seu propósito tá sim no café, mas às vezes não tá aí dentro da cafeteria. E o café, ele é um nicho de paixão. Então ele traz a sensação de encontro, ele traz a sensação de break, né? Vamos dar uma paradinha, vamos tomar um café? Ele te promove a pausa. Ele te promove a reflexão, ele te promove a terapia. Te promove a agitação. Ele te promove isso, você pode tomar um café para malhar, né? Ele é termogênico. Nossa, aí é punk. Eu, se eu tomar um café para dormir, eu sambo na Sapucaí. Eu faço primeira, segunda voz e toco bumbo. Uma coisa que você não contou, que você é de família de produtor de café. Então, eu sou de uma família de produtor de café. Isso aí você não tinha contado. Depois vocês buscam lá no Google.
Galera, se deixar, a gente vai ficar falando aqui bom tempo sobre esse assunto. Acho que a ideia aqui era só trazer uma mensagem subliminar para que você possa refletir. E a pergunta que eu te faço é: você tá no lugar certo? Porque se você não tiver também, cara, dá oportunidade para outra pessoa, né? Se encontra em outro lugar. Pode ter certeza que você que tá aí na cafeteria, trabalhando de atendente, barista, seja lá o que for, tem alguém querendo ocupar o seu espaço. Não tenha dúvida disso. Então, às vezes, faz a boa ação. Ah, não me encontrei, não tô legal, tô aqui por uma situação financeira, não tô com a autoestima alta, isso não tá fazendo bem para mim. Cara, procura uma recolocação. Tenta identificar a sua habilidade e procura alguma coisa que vai te fazer bem. Se você sente ecoar dentro de você esse chamado para o café, vai atrás, procura saber, desperta a curiosidade, pergunta para quem trabalha, alguém que possa te inspirar, porque o café realmente ela é uma bebida muito democrática, ela está na mesa da maioria dos brasileiros, né? Ela é uma bebida apaixonante e ela promove muitas experiências. É isso, eu queria contribuir nesse aspecto que ela é muito ampla e que existem atrás do café N posições que você pode ocupar. Então, pesquisa aí, se encontre e até semana que vem. Já que eu vou embora. Já que fui. Já 1, 2, 3 e virei fadinha. Vamos brincar de fadinha? Eu falei, como é que é? Eu conto de 1 até 3 e você desaparece.